Nesta edição do Trabalho Legal, você vai ver a campanha do MPT para prevenir acidentes que levam ao escalpelamento em embarcações no norte do país. O psicanalista francês conversa com procuradores do MPT sobre as consequências do assédio moral no ambiente de trabalho. A entrevista no estúdio é sobre a fiscalização do Ministério Público do Trabalho em plataformas de petróleo no país. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Está começando agora o Trabalho Legal, um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. Mulheres e crianças são as maiores vítimas de um acidente grave que ocorre em cidades do norte do país. A falta de equipamentos simples de proteção nas embarcações levam ao escalpelamento, com a perda parcial ou total do cabelo. As consequências vão muito além da estética e mudam para sempre a vida das vítimas. E foi olhar. Nesse olhar eu só vi quando meu cabelo passou. Eu soltei o cabelo para pentear, aí o eixo do motor rolou meu cabelo. De uma ponta vai puxando tudo logo. É tanta dor que a gente desmaia. Maria Erenita, Maria do Socorro e Renilda mostram as cicatrizes no rosto e na cabeça provocadas pelo escalpelamento. Os depoimentos foram gravados em Macapá para a campanha do MPT e da Organização Internacional do Trabalho e revelam que as marcas vão além do corpo e mudam para sempre a vida dessas mulheres. Eu fui operada, não foi só uma vez. Eu quase toda semana estava na sala de cirurgia. Desde quando me aconteceu esse acidente, para mim acabou tudo. Eu não quero que as pessoas olhem para mim com peninha. Eu perdi meus cabelos, mas não perdi as minhas mãos, a minha dignidade, a minha força, a minha capacidade. O MPT estima que o Brasil tenha hoje cerca de 3.000 pessoas atingidas pelo escalpelamento. Segundo a Marinha do Brasil, 93% delas são mulheres e 65% são crianças. A maior parte dos acidentes ocorre na região norte. Vai gerar comprometimentos musculares, dores crônicas, elas ficam com a cabeça totalmente exposta. Para a região norte isso é extremamente complicado, porque a gente mora na região equatorial e o sol é o tempo todo. É uma deficiência, as pessoas precisam entender isso. O escalpelamento não é só eu olhar e não ver o cabelo da pessoa. A perda do cabelo é irreversível e, em muitos casos, também ficam sequelas mais graves. Muitas vítimas não conseguem voltar a trabalhar. O MPT defende que as vítimas de escalpelamento sejam reconhecidas como pessoas com deficiência. O marco jurídico trazido pela Lei Brasileira de Inclusão é o reconhecimento da pessoa com deficiência com a capacidade plena, aquela pessoa que pode e deve se inserir no mercado de trabalho, cuja responsabilidade, para tanto, é de toda a sociedade. Todos nós temos o dever de promover a adaptação razoável dessas pessoas. Contudo, em razão da gravidade, muitas vezes, do acidente, essa pessoa que adquire uma deficiência pode também estar incapacitada para inserção no mercado de trabalho, o que surge quando surge a necessidade de concessão do benefício assistencial. Novos acontecimentos não significa deixar de lado os casos que já aconteceram. Estima-se que no Brasil há cerca de 3.000 vítimas de escalpelamento atualmente e na região norte é onde está concentrada a maioria dos casos e por isso nós precisamos estar atentos à inclusão dessas pessoas, seja no mercado de trabalho por meio da reserva de vagas como pessoas com deficiência, seja no reconhecimento e concessão do benefício assistencial por parte do INSS para aquelas vítimas que adquiriram incapacidade em razão das sequelas trazidas pelo acidente. 28 de agosto é o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escapelamento. E o Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho se uniram para dar visibilidade à realidade de exclusão enfrentada pelas vítimas. Em parceria com empresas que doam as coberturas de eixo e essas coberturas elas são instaladas pela Marinha. Tudo isso de maneira gratuita. O Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho lançam essa campanha pelo reconhecimento da existência do escalpelamento como um problema sério e real. A população tem o direito de seguir com sua vida, seu trabalho e ter um futuro seguro
e livre de preconceitos. Procuradores do MPT discutiram as consequências do assédio moral no ambiente de trabalho durante a palestra do psicanalista francês Christophe Dejour. O auditório da Procuradoria-Geral do Trabalho ficou cheio para o curso sobre intervenção e prevenção ao assédio moral, sexual e discriminação no ambiente do trabalho. O psicanalista francês Christophe Dejour começou a palestra chamando a atenção para o aumento do número de trabalhadores com problemas mentais relacionados às relações de trabalho. O harcèlement, lui, n'est pas nouveau. O harcèlement existe. Para Dejour, o assédio existe há muito tempo. O que é novo é a solidão que as pessoas vivenciam hoje. O psicanalista defende que o novo sistema de organização do trabalho isola mais as pessoas e, diante do assédio de colegas, a dificuldade é enfrentar a quebra do tecido social e o rompimento do sistema de solidariedade no mundo do trabalho. C'est parce que le tissu social, le monde du travail s'est transformé. O professor Christophe Dejour foi o nosso grande inspirador para a política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual e de discriminação no Ministério Público do Trabalho. Essa política ela está baseada em toda a sua pesquisa, em todos os seus escritos sobre a psicodinâmica do trabalho, né? Então, para nós é um momento assim muito especial. Nós estamos aqui com todas as comissões regionais, né, as comissões dos estados, e é um momento de também avaliarmos os primeiros passos que já demos para a implantação da política, né? Na sequência, nós vamos utilizar em reunião todos esses esclarecimentos do professor Dejour sobre a psicodinâmica do trabalho. Christophe Dejour também relaciona o aumento dos casos de assédio no trabalho ao novo modelo de organização do trabalho baseado na gestão. É uma consequência do tournant gestionnaire. Também abordando o tema de assédio moral no mercado de trabalho, a Comissão do Futuro no Senado debateu as propostas de criminalização do assédio. A audiência pública fez parte do ciclo de debates 2022, o Brasil que queremos, voltado à discussão de medidas para o desenvolvimento social, tecnológico e econômico brasileiro, até o ano em que se comemora o bicentenário da independência do país. O procurador do Trabalho e membro da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades do MPT participou da audiência. Eu reafirmo que o assédio moral efetivamente é uma violência, mas uma violência que atinge, eu diria, de caráter global. Mas que no caso brasileiro ela assume talvez uma faceta ainda mais cruel na medida em que ela vem somada por um contexto de crise econômica e de desemprego. Então, dentro desse contexto brasileiro, esse tema não poderia, como era de se esperar, ele não podia estar afastado do âmbito e não poderia deixar de ter o combate ao assédio moral muito prestígio dentro do Ministério Público do Trabalho, seja em decorrência da violência contra o meio ambiente do trabalho que ele é capaz de caracterizar, seja em razão do fato, e esse é um fato infelizmente muito triste, de que na maior parte das vezes o assédio moral ele vem acompanhado de uma série de situações de caráter discriminatório. Mudar o nome do produto de agrotóxico para produto fitossanitário melhora a legislação brasileira? Esse PL do veneno, a porta de entrada do desastre que ele está prometendo para a saúde e meio ambiente é mudar o nome, que é o nome verdadeiro e se relaciona com o produto. Agrotóxico. Agrotóxico que mata, que envenena. Seja o pesticida, o herbicida, o sida que mata. O fungicida, sida que mata, essa terminação. Para que o trabalhador, o cidadão, possa usufruir do seu direito à informação, como estabelece a Constituição, precisa ser informado o nome correto, que corresponde, que é agrotóxico. Isso não vai ajudar nada. Isso, ao contrário,
isso vai prejudicar, vai debilitar na questão da informação. Não adianta inventar que não vai dar certo. Se quer melhorar a população, a proteção da saúde do trabalhador e do meio ambiente, vamos deixar o nome verdadeiro, que é agrotóxico. A população não deve admitir isso, chamar de flor aquilo que não é flor e é espinho. Não funciona. Depois do intervalo, você vai ver como são feitas as fiscalizações do MPT no trabalho em plataformas de petróleo no país. Voltamos em 1 minuto. Qual o melhor caminho para melhorar a qualidade de vida no trabalho? O MPT acredita que a resposta pode vir dos próprios trabalhadores e vai fazer uma pesquisa para conhecer a opinião de todos. Um órgão que luta pela qualidade de vida no trabalho, nas empresas e até em instituições públicas do país. Esse é o Ministério Público do Trabalho. Para isso, também precisa dar o exemplo. Em 2015, uma pesquisa buscou ouvir a todos que fazem parte do MPT para promover melhorias no meio ambiente de trabalho. E uma nova pesquisa será feita agora. O Ministério Público do Trabalho investiga empresas, e órgãos justamente na temática trabalho, como estão as relações de trabalho dentro das empresas. E a gente acha que é coerente aqui dentro da nossa instituição a gente saber também como está a nossa relação de trabalho. Por isso, fazer um diagnóstico, para a gente ter um parâmetro de o que está acontecendo dentro da nossa instituição. A partir da pesquisa de 2015, o MPT realizou diversas ações para aprimorar a organização do trabalho e criou políticas nacionais, como a de combate ao assédio moral e sexual e a de equidade de gênero, raça e diversidade. Por isso, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, reforça: responder pesquisa dá resultado sim. É importante que nós tiremos um pouquinho do nosso tempo para falar. A garantia que eu, como Procurador-Geral, estou dando é de que todas as colocações, todas sem exceção, serão analisadas e aquelas que forem viáveis, forem justas e necessárias, serão implantadas. Foi muito positivo porque a gente hoje, passado esse tempo, a gente consegue enxergar os resultados disso. A servidora Valdênia Pires respondeu à última pesquisa e pode confirmar as melhorias já alcançadas. Algumas coisas já foram efetivamente realizadas e já tivemos algum retorno de demandas antigas dos servidores aqui. O Ministério Público que a gente quer precisa contar com essa parceria e precisa ouvir e permitir que essas pessoas todas sejam ouvidas. O prestador de serviços terceirizados da Procuradoria-Geral do Trabalho, Antoniel Rodrigues, não vê a hora de poder dar suas sugestões também. Para ele, ter a oportunidade de responder questões que trarão melhorias comprova o compromisso da instituição com todos que contribuem com o trabalho. Eu acho que é importante, acho que as melhorias elas podem acontecer através de uma pesquisa nesse nível, para que seja quebrada a barreira entre um funcionário e o funcionário público concursado e os comissionados e os terceirizados, para que haja essa interação. Algumas medidas adotadas pelo MPT após a pesquisa de 2005 já se tornaram referência para outros órgãos. Foi o caso da portaria que permite o uso do nome social, uma grande conquista para as pessoas trans dentro da instituição. O Ministério Público Federal seguiu o exemplo. Que isso seja visto como uma boa prática. Nós temos até um concurso de boas práticas, onde nós premiamos os nossos servidores e servidores com boas práticas que venham alterar, venham melhorar o serviço que nós prestamos, que isso seja também visto por outros órgãos. A gente percebe que a gente não está aqui pura e simplesmente para trabalhar e para gerar um resultado. A gente efetivamente faz parte e faz diferença no Ministério Público. No Estúdio do Trabalho Legal, a Procuradora Regional do MPT, Júnia Bonfante, fala sobre o projeto Ouro Negro, criado para atuar de forma estratégica na fiscalização do trabalho em plataformas de petróleo no país. Desde que começou em 2011, a iniciativa já conta com mais de 40 embarques realizados.
Essa atuação conjunta com outros órgãos você conhece agora no estúdio do programa com Marina Amaral. Olá, no estúdio de hoje vamos entrevistar a procuradora regional do MPT, Júnia Bonfante, gerente do projeto Ouro Negro, que existe para fiscalizar as condições de trabalho nas plataformas de petróleo e gás. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Marina. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse projeto do Ministério Público do Trabalho. Doutora Júnia, o MPT já fiscalizava, então, essas plataformas. O que mudou com o projeto? O MPT sempre trabalhou sob demanda de denúncias, abrindo seus inquéritos a partir de denúncias anônimas de trabalhadores ou do Sindicato dos Petroleiros. O projeto que iniciou em 2011, ele acrescentou ao MPT a expertise dos técnicos das instituições parceiras. O nosso primeiro parceiro sempre foi o Ministério do Trabalho e Emprego, e o Ministério do Trabalho e Emprego, embora seja excelente na atuação da fiscalização do trabalho, não tem atribuição tão multidisciplinar quanto o projeto trouxe para o Ministério Público do Trabalho. Então, foi um aperfeiçoamento, né, da nossa atuação na parte técnica da nossa atuação. Entendi. Trabalho riquíssimo aí, com certeza é uma ação integrada, né? Exatamente. Existem instituições que fazem parte desse projeto e quais são essas instituições? Pois o Ministério do Trabalho, como eu falei, que é o nosso primeiro parceiro de sempre, né? Depois nós trouxemos a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, e a ANP, por sua vez, trouxe a Marinha do Brasil, através da Diretoria de Portos e Costas, e o IBAMA. Posteriormente, veio a se juntar a nós a Anvisa. Então, hoje são 6 parceiros fazendo embarques regulares, integrados com representantes dessas instituições, cada um no seu âmbito de atuação. Então, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho têm o seu olhar voltado para a questão da regulação do contrato de trabalho e do meio ambiente do trabalho. A ANP verifica a questão da planta de processo, da integridade da planta de processo, da extração, da prospecção do petróleo. A Marinha verifica a questão da navegabilidade, da salvatagem, da segurança do homem no mar. E o IBAMA verifica toda a questão de poluição ambiental, né, da poluição do meio ambiente, do descarte da água. E a Anvisa, que foi um parceiro importantíssimo, verifica toda a questão consumida a bordo, né? A questão do ar a bordo, a questão do alimento a bordo, porque a gente fica muito focado em acidentes, achando que o acidente é um grande problema, porque de fato porque os acidentes em plataformas são tragédias que levam vidas, né? Muitas vezes, incêndios, etc., mas a gente não sabe que a maior causa de afastamentos dos trabalhadores a bordo é exatamente um problema intestinal decorrente do consumo de alimentos mal tratados ou mal manipulados, porque o alimento até chegar na plataforma ele tem um longo percurso de navio, num container gelado, refrigerado, né, que sobe para a plataforma por um guindaste. Então, a manipulação desse alimento, as cozinhas, o ar que às vezes é comunicado entre a enfermaria e os demais ambientes do casario de uma plataforma, são fatores que podem trazer adoecimentos e afastamentos a bordo que são verificados pela Anvisa. Então, esse trabalho integrado desses órgãos é importantíssimo, importantíssimo. E outra coisa importantíssima que o projeto trouxe foi a capacitação dos técnicos. Começamos um trabalho de capacitação de todos os técnicos a partir da integração que esse projeto pôde trazer, e cursos que são feitos em uma instituição, com técnicos de outra, parceria de divisão de ideias, de troca de informações. É um projeto riquíssimo. Com certeza. E só para a gente ter uma noção, nós estamos falando mais de 50 mil profissionais aí que atuam nessas plataformas, né? Nós estamos falando em uma média de 140 plataformas, com cerca de 100 a 150 trabalhadores de POB, que se chama, que é o People on Board, que é a capacidade de trabalho ou de... Que cada plataforma tem de acomodação de trabalhadores, né? Multiplicando isso por 2 turnos, que a cada 15 dias se renova esse pessoal, nós estamos falando de cerca de 300 trabalhadores por unidade, são praticamente 50 mil pessoas envolvidas sendo atingidas por esse trabalho aí. Mais de 40 fiscalizações já foram feitas e com certeza alguns problemas foram encontrados, né, doutora? Quais são os principais problemas trabalhistas?
Bom, há problemas de jornada de trabalho, né? Muitos trabalhadores que depois dos 14, 15 dias deveriam desembarcar, muitas vezes não desembarcam, ou desembarcam de uma plataforma e embarcam em outra. Isso é uma questão que a gente verifica com frequência. E problemas principalmente no meio ambiente do trabalho. Problemas de integridade das instalações, que estão sujeitas à ação do tempo e à ação corrosiva de estarem no meio do mar. Então, problema de integridade de dutos de gás, integridade nas rotas de fuga, muitas vezes interrompidas, integridade nos guindastes, que trazem os alimentos que entram através dos navios e material de manutenção para as plataformas. Então, isso é verificado com muita frequência, né? E nós buscamos sempre, junto às empresas, que as empresas aperfeiçoem a sua gestão de segurança, de uma forma integrada. Essa que é a busca incessante do Ministério Público e das instituições parceiras, que as empresas, enfim, cumpram a metodologia que elas estabelecem de gestão de segurança a bordo. Trabalho bem sério e preventivo, né? Agora existem os casos emergenciais. Como vocês atuam quando existe um acidente ou uma situação de emergência? Esse projeto trouxe um valor muito grande, né? Porque ele criou uma rede integrada desses técnicos, que atualmente é feita por um WhatsApp, que a gente tem essa tecnologia super rápida, instantânea de e-mail, WhatsApp. Então, nós estamos online todo o tempo. Então, qualquer incidente que acontece, ele é comunicado e todas as instituições parceiras, naquele momento, já começam a trabalhar integrados. Se acontece um acidente, como aconteceu um acidente na cidade de São Mateus, em 2015, durante o Carnaval, o tempo inteiro nós estivemos integrados, integramos o comitê de crise através de parceiros que estiveram lá, com o olhar nosso do Ministério Público do Trabalho e nos trouxeram informações a todo tempo. Então, a coisa mais importante que esse projeto trouxe foi a integração das instituições, com o objetivo comum de melhoria do ambiente de trabalho a bordo das plataformas. E no próximo bloco a gente continua conversando sobre o projeto Ouro Negro e quais são os próximos passos para que o MPT aprimore ainda mais a fiscalização nas plataformas de petróleo. O Brasil anda na contramão dos países desenvolvidos quanto à restrição de agrotóxicos? Sim, a gente recebe com frequência informações de que países assim, em que essa preocupação com o ser humano, com o meio ambiente é mais relevante, vem desenvolvendo políticas públicas para restringir o uso de agrotóxicos. Inclusive, alguns países já com metas para banir um determinado número de anos. E isso é provável que, inclusive na perspectiva econômica, nos cause um grave problema, porque na medida em que essa consciência aumenta naqueles que são os grandes mercados consumidores, é provável que a gente comece a ser enquadrado como um produtor de segunda categoria. Estamos de volta com a procuradora Júnia Bonfante, que fala hoje sobre a atuação do MPT para coibir irregularidades trabalhistas e prevenir acidentes em plataformas de petróleo e gás. Doutora, a senhora já participou de muitos embarques, muitas fiscalizações. Revela para a gente um momento marcante da sua história nesses 8 anos de projeto. O momento mais marcante foi antes do projeto começar e talvez tenha sido a alavanca para eu criar esse projeto. Foi um embarque que nós fizemos em uma visita institucional, Ministério Público, Ministério do Trabalho, representantes do Conselho Nacional de Imigração, fomos conhecer uma plataforma de perfuração e quando terminou a visita e nós subimos, o helicóptero subiu, ficaram no helideck os trabalhadores todos abanando a mão para nós e o helicóptero foi embora. Então aquela sensação de deixar aquelas pessoas ali no meio da água, né, numa cidade que é praticamente uma plataforma no meio do mar, foi uma sensação que me fez voltar o olhar para esse ambiente de trabalho e pensar uma forma de atuar com mais efetividade ali, de ter um olhar mais sensível para essa população com um trabalho tão peculiar, né, tão diferente do trabalho urbano normalmente. Como é que é a atuação do MPT hoje
E existiu já algum caso emblemático que a gente possa comentar aqui? Olha, o mais interessante que eu poderia trazer como exemplo para você foi uma atuação a partir do embarque numa plataforma da Petrobras P40, em que foi verificado o sistema de vazamento de gases, que é o gás letal, H2S, que foi... verificou-se o vazamento, né? Não havia um sistema de contenção de vazamentos eficaz. Esse sistema falhou no momento de teste, na inspeção a bordo, e nós fizemos um trabalho muito delicado com a Petrobras, muito importante com a Petrobras, que resultou num grande acordo de modificação de todo o sistema de detecção de gás das plataformas próprias da Petrobras em todo o Sul e Sudeste. Então, foi um acordo firmado, esse embarque foi em 2012, o acordo foi firmado em 2013, nos autos de uma ação civil pública decorrente exatamente desse embarque, homologado pelo Judiciário Trabalhista do Rio de Janeiro, e ele criou toda uma alteração no procedimento da Petrobras para verificação de vazamento de gases. Eu acredito que esse seja um fato bastante emblemático do Ouro Negro, fora a integração das instituições, né, e a abrangência, principalmente porque ele traz a abrangência do trabalho. Doutora, a gente percebe muito a atuação de vocês. O trabalhador que está nessas plataformas, ele também pode se relacionar com o projeto Ouro Negro? Claro, e ele já se relaciona. O Sindipetro é um nosso parceiro de sempre, né? Ele traz muitas denúncias, nos chama para falar, está integrado conosco. Nós também participamos agora, Ministério Público do Trabalho e os demais parceiros, da discussão de uma nova norma regulamentadora do Ministério do Trabalho específica para plataformas, que ela ainda não existe, está em criação. Nós participamos, os parceiros, com o Sindipetro, dessa elaboração dessa nova norma. Então, o trabalhador pode denunciar o seu sindicato, se eventualmente ele vir ou tiver conhecimento de uma irregularidade, e denunciar no site do Ministério Público do Trabalho também. Doutora Júnia, é maravilhoso sentir e ver a sua energia em relação ao projeto, com certeza das outras instituições também, parabéns. E eu quero agradecer a sua entrevista aqui no Trabalho Legal. Eu que agradeço, Marina, agradeço muito, muito obrigada pela oportunidade de mostrar esse trabalho que realmente eu faço com muito gosto. Fique agora com a nossa dica de leitura. A obra é fruto do grupo de trabalho formado no MPT para primeiras análises sobre as inconstitucionalidades da reforma trabalhista. Então foram pensados alguns temas, né, que dizem respeito aos temas mais graves da reforma trabalhista que afrontam a Constituição. A ideia foi trazer alguns argumentos e subsídios para os procuradores do trabalho, para os magistrados e para todos que têm interesse no estudo da reforma trabalhista, para que compreendam a nova lei em consonância com os preceitos da Constituição a respeito. Os artigos que eu trato na obra falam sobre a proteção ao trabalho na Constituição Federal e o contraponto entre a reforma trabalhista como uma restrição às normas constitucionais de proteção ao trabalho. Falo também da tarifação dos danos extrapatrimoniais, né, que é uma restrição ao princípio da proteção integral dos danos. Falo um pouco também de negociações coletivas. Essa obra é importante para os procuradores do trabalho, né, para compreenderem os argumentos da instituição, para utilizarem no seu trabalho ao dia a dia, também para os magistrados, para quem as obras serão encaminhadas, para que utilizem na fundamentação de suas decisões, para os auditores fiscais do trabalho, para que compreendam como aplicar a nova legislação, também para os representantes dos sindicatos, né, como um amplo debate sobre a reforma em consonância com a Constituição Federal. Todos os pontos novos a respeito da reforma, inclusive abordando a medida provisória, que hoje já não tem mais vigência, mas também foi atualizada especialmente para publicação.
Antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é muito importante para nós. Por isso, sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para ficar por dentro das atuações do Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também as nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau! No Trabalho Legal dessa semana, você vai ver a campanha do MPT para prevenir acidentes que levam ao escalpelamento em embarcações no norte do país. O psicanalista francês conversa com procuradores do MPT sobre as consequências do assédio moral no ambiente de trabalho. A entrevista no estúdio é sobre a fiscalização do Ministério Público do Trabalho em plataformas de petróleo no país. Tudo isso e muito mais na TV Justiça.